galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para a gente tratar de um momento importante da história do período colonial brasileiro. Hoje vamos falar do Marquês de Pombal e das famosas reformas pombalinas. Mas para a gente entender um pouquinho da ação deste grande primeiro-ministro português que deixou alguns impactos importantes tanto para a história de Portugal quanto para o Brasil, precisamos entender o contexto. Entre os séculos XV e XVI, Portugal se consolida como uma das grandes potências econômicas mundiais. Só que a partir do século XVII, em especial início do século XVIII, esta situação, essa realidade começa a se alterar e a economia portuguesa começa a ter uma série de dificuldades. Então, pouco a pouco, esse poder econômico, militar e político português foi diminuindo e uma série de consequências começaram a ser enfrentadas. Esta crise se deve por guerras, concorrências econômicas e comerciais e, de uma forma geral, a perca de diversas possessões comerciais e coloniais durante o século XVII e o século XVIII. Então, no início do século XVIII, a economia portuguesa encontrava-se bastante dependente, em especial de algumas importações de alguns grandes parceiros econômicos, em especial da Inglaterra. Esta situação piora ainda mais em 1703, após Portugal e Inglaterra assinarem tratados comerciais, o que deixou a economia portuguesa ainda mais dependente da economia inglesa a partir disso. Então, Portugal sofria com dois grandes problemas, né? A crise econômica devido à concorrência que não conseguia fazer a sua economia prosperar, se dinamizar, e também começa a ocorrer a partir do início do século XVIII a baixa e a diminuição das arrecadações de impostos vindos em especial do ouro e do diamante que vinham da colônia aqui do Brasil. Então, dentro desse contexto, a coroa portuguesa buscava encontrar uma forma de superar o déficit da sua balança comercial. E é justamente nesse contexto que o governo português buscou promover algumas grandes reformas administrativas. E é nesse contexto que o rei Dom José I, que governou Portugal entre 1750 e 1777, nomeou e deu a responsabilidade a Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, de liderar e organizar estas reformas. O Marquês de Pombal ficou conhecido na história como um daqueles grandes déspotas esclarecidos, aqueles grandes governantes que promoveram reformas administrativas, políticas e econômicas pautada nos ideais iluministas, mas ao mesmo tempo mantendo a estrutura política administrativa do absolutismo. Então foi uma aplicação do que a gente pode chamar de um iluminismo seletivo, de algumas das grandes ideias, de uma das grandes reformas e ideais iluministas, mas de forma aplicada onde era mais conveniente a cada um destes governos. Então o Marquês de Pombal promoveu e buscou reforçar a economia portuguesa com essas reformas e também fortalecendo o poder do Estado. E como primeira medida dessas reformas foi justamente enfrentar uma das instituições que tinham uma influência enorme sobre o governo português, a Igreja Católica. E como ele fez isso? Valorizando aquilo de mais importante que nós vamos ter no século XVIII, a razão e o pensamento científico. E ele fez isso através de investimentos e reestruturação da Universidade de Coimbra, uma das mais importantes universidades europeias. A Universidade de Coimbra transforma-se em uma grande referência científica nesse momento. Marquês de Pombal mandou trazer para Portugal professores de outros países e também os equipamentos científicos mais modernos para o desenvolvimento
tá, da ciência e valorização da razão em Portugal nesse momento. Também incentivou o desenvolvimento da indústria para tentar diminuir os gastos com importações, tentando produzir internamente e evitar os gastos de comprar de fora de outro país. A criação de manufaturas, de um primeiro momento, até deu um saldo e um resultado positivo para o governo português, já que estimulou, né, a produção de bens e principalmente controlou o monopólio dos produtos que saíam aqui do Brasil nesse momento. Então, em um primeiro momento, essas reformas pombalinas deram bastante resultado para Portugal, mas a médio e longo prazo elas acabaram não surtindo o efeito esperado, já que as medidas, principalmente econômicas dessas reformas, dependiam do estímulo e do investimento do Estado. Quando esses estímulos, esses investimentos do Estado pararam de chegar, a produção industrial portuguesa não conseguiu competir com os seus países, com os países onde existia essa competição maior. Então isso acabou fazendo com que não houve o estímulo industrial esperado e, consequentemente, a arrecadação também não houve essa diversificação e esse fortalecimento da economia nesse sentido, né? Aqui no Brasil, essas reformas também não surtiram efeito, já que o Marquês de Pombal tentou manter o Brasil como uma das grandes fontes de renda portuguesa. Então, algumas grandes manutenções da estrutura portuguesa aqui no Brasil interferiram no desenvolvimento econômico da colônia do Brasil. Entre elas, a manutenção da mão de obra escrava como mão de obra base da produção. Não houve implementação de universidades para o desenvolvimento do conhecimento científico e racional que poderiam estimular o desenvolvimento econômico, e também proibiu o funcionamento da imprensa e da produção de livros, assim também como a proibição da instalação e da existência de indústrias aqui. Então isso fez com que a economia portuguesa mantivesse-se dependente de compras externas ao seu país, não conseguindo desenvolver e dinamizar nesse sentido. Outra coisa que interferiu dentro dessas reformas pombalinas, a história da colônia brasileira foi justamente o aperto fiscal, já que toda vez que Portugal passava por uma crise ou tinham problemas econômicos, os impostos, né, o aumento de impostos recaía sobre o Brasil. Isso dificultava, né, o desenvolvimento estrutural e a superação da condição do Brasil em questões econômicas, políticas, sociais, culturais, enfim, de toda essa grande estrutura. Este arroxo e o impacto dessas reformas administrativas e políticas acabou criando um campo ainda mais fértil para movimentos de contestação ao pacto colonial e à estrutura colonial. E é justamente dentro desse contexto, ou fruto dessas reformas pombalinas, que nós vamos ver surgir no Brasil dois grandes movimentos de contestação da estrutura colonial, talvez aí dos mais importantes da história do Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas isso é tema para um próximo vídeo, ou busca lá no canal que você tem vídeo explicando também esses dois grandes movimentos, ok? Gostou? Deixa sua curtida e segue aí o canal para a gente conhecer um pouco mais da história do Brasil.